Fala galera, beleza? Eu sou o professor Ricardo e você está no Sigma Educacional. Bom gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre círculo e circunferência. Vamos ver a diferença entre os dois, ver os elementos de uma circunferência, o que a gente tem para saber sobre ela, como eu calculo o comprimento de uma circunferência, como eu calculo a área do círculo e as posições relativas entre duas circunferências, tá? Como é que a gente dá nome a isso, para a gente não ficar atrapalhado na hora de ler um enunciado, tá bom? Então vamos lá, começando, ó, circunferência e círculo. Qual que é a diferença? O que é cada um? A circunferência vai ser o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância do centro. Então eu tenho o centro aqui, tenho essa distância, todos esses pontos estão à mesma distância do centro, tá? Essa é a definição de circunferência. E o que é círculo? Vai ser o conjunto da circunferência com o seu interior. Então, quando tiver preenchido aqui, é um círculo. E se tiver sem preencher, é circunferência. Tranquilo, né? Continuando, agora a gente vai ver os elementos de uma circunferência. Primeira coisa, o centro. Tá? Depois, cada linha que eu traçar aqui vai ter um significado, tá? Então, primeiro, essa linha que toca a circunferência, uma linha reta, que toca a circunferência em dois pontos, é chamada de corda. E ela pode ter vários tamanhos, né? Porque se eu fizesse aqui em cima, essa é menorzinha, aqui e tal. Tem uma que é especial, que é a maior corda de uma circunferência, ela vai ser essa que passa pelo meio. E aí a gente vai chamar ela de diâmetro. Então é a maior distância possível dentro de uma circunferência. Ela também toca de lado a lado, tá? Não interessa a posição, que se eu tivesse traçado aqui, passou pelo centro, é diâmetro, tá? A corda que passa pelo centro, ok? Eu tenho essa distância aqui, do centro até qualquer ponto da circunferência, que é chamada de raio, tá? E pode ver, ó, que o diâmetro ele tem uma distância dessa para cá e uma distância dessa para cá. Então eu posso dizer que o diâmetro é 2 vezes o raio. Esses são os elementos internos de uma circunferência. Mas eu tenho também elementos que são externos a ela. Por exemplo, a reta tangente. Ela toca a circunferência sem entrar, tá? E eu tenho esse outro segmento que é chamado de secante, que é o que secciona, né? Ela corta a minha circunferência. Já há muito tempo, o ser humano percebeu o seguinte: quando eu pego o comprimento de qualquer circunferência e divido pelo diâmetro, eu tenho um valor aproximado, não interessa qual seja a circunferência, tá? Você pode até tentar aí na sua casa fazer isso aqui, ó. Mede o comprimento da circunferência, uma fita métrica, e o diâmetro. Divide um pelo outro, vê quanto dá. Sempre vai dar aproximadamente 3,14. E se eu digo que essa constante que a gente encontrou, e a gente chama isso de π, essa constante é o comprimento pelo diâmetro, fazendo uma manipulação algébrica, eu pego esse diâmetro, passo aqui para o outro lado multiplicando, e aí eu digo que o comprimento é o diâmetro vezes π. Como o diâmetro é 2 vezes o raio, eu posso dizer que o comprimento é 2 vezes o raio vezes π. Só que para lembrar fica mais fácil você escrever ao contrário. 2π raio. 2π raio. Cálculo da área do círculo. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa aqui, eu cortei em 4 partes, tá? Vou alinhar essas partes aqui, ó. Uma para cima e uma para baixo. Ainda não me ajudou muito, mas eu estou chegando lá. Quando eu faço aqui, a minha figura ela fica mais fácil
de calcular a área. Mas essas fatias estão muito grandes. Vamos cortar igual uma pizza. Pronto, 8 pedaços. Faço a mesma coisa, vou alinhar essas partes. Olha o que aconteceu. Conforme eu diminuo o tamanho do pedaço, isso aqui vai cada vez mais se parecendo com um paralelogramo, tá? Mais especificamente um retângulo. E quanto mais eu seccionar isso, quanto menor for a fatia, mais parecido com um retângulo fica. E aí a gente percebe o seguinte, ó. Aqui em cima eu vou ter 4 partes, certo? Que é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Embaixo eu vou ter as outras 4. Ou seja, em cima eu tenho a metade do comprimento da circunferência. E embaixo eu tenho a outra metade. A área do retângulo é base vezes a altura. E quanto vai ser a altura? Ó? Não é esse ladinho aqui? A distância do centro até qualquer ponto da circunferência é chamada de raio. Então eu vou ter isso aqui, ó, raio como altura e a metade do comprimento da circunferência como base. Se eu fizer base vezes altura, fica π vezes r. Tá? A letra multiplicando ela mesma, eu posso escrever ao quadrado. Então eu digo que a área é πr ao quadrado. E aí aprendemos a calcular, é só substituir aqui. Se você não tiver o raio, tiver o diâmetro, por exemplo, você vai dividir por 2 e colocar o valor aqui. Essa constante de π é aproximadamente 3,14, mas como é um número irracional, tem infinitas casas decimais. E aí tudo vai depender da aproximação que você quer fazer. A gente geralmente usa com 2 casas depois da vírgula, mas tem lugar que você usa com muito mais, tá? Vamos ver agora as posições relativas, tá? Eu posso pegar 2 circunferências e colocar elas em várias posições, uma em relação à outra. E aí o que vai acontecer? Se eu tiver nessa forma, uma está cortando a outra, eu digo que são circunferências secantes. Se uma tocar a outra, elas são circunferências tangentes. Mas essa tangente, ela pode tocar por fora ou por dentro. E aqui eu chamo de tangente externa e aqui tangente interna. Se elas não se tocarem, eu digo que são circunferências disjuntas. E também, né, ela pode não tocar estando do lado de fora, e aí são circunferências disjuntas externas, ou não se tocar estando uma dentro da outra. E aí eu digo que são circunferências disjuntas internas. E por último, a gente tem circunferências concêntricas. O que é isso? Circunferências que têm mesmo centro. Agora, vamos recapitular. Na aula de hoje, a gente viu a posição relativa, os elementos da circunferência, área do círculo, comprimento da circunferência e a diferença entre circunferência e círculo. Gostou da aula? Se inscreve no canal, aproveita, clica aí no sininho para não perder os próximos vídeos. E se ficar com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde depois, beleza? Valeu!